Olá. Pessoal, durante muito tempo na minha vida, eu pensei que eu seria mais feliz se a minha vida fosse mais fácil. Talvez você também já tenha sentido isso em algum momento, tenha pensado dessa forma também, talvez até esteja pensando agora dessa forma. A verdade é que esse pensamento parece natural, mas na prática só afasta a gente da realidade. Porque a vida nunca vai ser completamente fácil. Ela sempre vai trazer desafios imprevistos, dores. Isso é natural da vida humana. É uma, digamos assim, uma humanidade compartilhada. E aí que está o ponto central. Não é sobre desejar uma vida mais fácil. É sobre eu me tornar uma pessoa melhor diante da vida que eu tenho. Foi nos meus plantões exaustivos, nos momentos em que parecia que eu não teria mais energia, que eu descobri a minha verdadeira força. Justamente quando parecia mais difícil, foi que eu cresci de verdade. Eu não estou dizendo que você deve gostar da dor ou até romantizar o sofrimento, não é isso. O que eu quero compartilhar com você hoje é uma perspectiva diferente. E se em vez de pedir menos obstáculos, você começasse a pedir mais coragem? Se, por exemplo, ao invés de fugir das dificuldades, você começasse a usar essas mesmas dificuldades como treinamento para a sua evolução, tipo encarando o obstáculo como uma oportunidade. Nesse vídeo eu quero abrir com você esse caminho. Eu vou te mostrar por que é que essa mudança de mentalidade pode ser o divisor de águas entre viver se lamentando e viver com propósito. A cada obstáculo existe uma oportunidade escondida. E quando você entende isso, você não pede mais uma vida mais fácil. Você pede para se tornar alguém maior do que esses obstáculos, maior do que qualquer dificuldade que surja na sua vida. Então fica aqui comigo até o fim, porque eu tenho certeza que essa conversa vai mudar a forma como você olha para a sua própria história. Vamos lá. Então, o que é essa vida mais fácil que a gente deseja? Quando a pessoa diz, eu quero ter uma vida mais fácil, eu desejo ter uma vida mais fácil. Que vida é essa? É uma vida em que você tem todas as suas expectativas, tudo que você acha que deveria acontecer, acontece. Tudo que você acha que não deveria acontecer, não acontece. Tudo que você acha que é bom para você, que você acha que é bom para você, acaba acontecendo. Você não tem nada na sua vida que você acha que é um problema. Isso é o que as pessoas querem dizer quando elas dizem que querem que desejam ter uma vida mais fácil. E se você perguntar, a maior parte das pessoas vai dizer que sim, que quer, que deseja ter uma vida mais fácil. Por que isso acontece? Porque elas não entendem esse viés da mente. Elas não entendem o que são esses problemas que elas não querem ter. São apenas coisas que elas chamam de problemas. Elas encaram como problemas, elas encaram como obstáculos intransponíveis. Então, para a mente, o que é? Para a mente, tudo que acontece que vai contra uma intenção minha, ou que vai contra uma coisa que eu acho que deveria acontecer, ou uma coisa que acontece que eu acho que não deveria ter acontecido, eu acho que isso é um problema. Então veja, e o que é isso que eu acho que não deveria acontecer? Por que é que essas coisas que eu considero um problema me trazem essa sensação desagradável? Porque eu não conheço, porque eu não sei como resolver, porque o meu nível de desenvolvimento no momento presente, que eu tenho essas sensações, é um nível que me limita a achar isso um obstáculo. E tudo que você tem na sua vida, que você acha que é normal, que você aceita, que você já se adaptou, que você não acha que é um problema, é exatamente a sua zona de conforto. É o local que você se sente seguro. Por isso que você não tem emoções desagradáveis, por isso que você acha que está tendo uma vida fácil, quando essas coisas estão se repetindo. Mas há um engano aí. Porque para a mente, ela prefere os infernos conhecidos que os paraísos desconhecidos, por uma questão de sobrevivência. Quando a gente entende isso, quando a gente entende esse funcionamento da nossa mente, a gente ganha uma força para superar essa necessidade evolutiva, essa necessidade adaptativa que nós temos de achar que quando eu estou tendo uma sensação agradável, que eu estou achando que a minha vida está fácil, está bom. Não. É exatamente o contrário. E veja, toda vida que eu não me transformo para superar uma situação que eu acho que é um problema,
toda vida que eu não me transformo para superar uma situação que eu acho que é um problema, esse problema vai continuar retornando para mim sempre. Por quê? Porque eu encarei ele como um problema, eu acho que eu não posso superá-lo, e realmente, inicialmente, quando a gente acha que é um problema é porque a gente não pode mesmo, mas a gente fica estagnado, preso nessa, digamos assim, nessa classificação, que a gente classificou que é um problema, eu não posso, eu não consigo. Ele sempre vai ficar um problema para você, sempre ele vai ficar voltando para você. É por isso que você sempre procura o mesmo tipo de pessoa para se relacionar. É por isso que você tem sempre a mesma relação, digamos assim, defeituosa com os amigos, ou com a família, ou com os próprios pais. Por que é? É porque você está na zona de conforto. E você não partiu para resolver esses problemas que a gente encara como problemas, mas na verdade são apenas obstáculos. E por que é que eles existem? Porque a gente não tem ainda o conhecimento necessário para superá-los. Então, o que é melhor? Novos problemas ou os mesmos problemas? Essa é a linha divisória dessa, digamos assim, essa vida fácil que a gente quer. Problemas sempre vão existir. É isso que eu quero dizer, com mesmos problemas ou novos problemas. Os problemas sempre vão existir. Ou eles vão retornar, sempre o mesmo problema vai retornar porque você acha que não pode superar, porque você quer uma vida fácil, você quer uma vida sem os problemas. Ou você sempre vai encarar esses problemas como uma oportunidade de transformação, de mudança, de superação. E aí, infelizmente, haverão novos problemas. Por quê? Porque você subiu de nível. O que era um problema para você já não é mais, você está em outro nível. Mas será que esses problemas algum dia vão acabar? Só se você retornar para a zona de conforto, em que você não quer mais crescer, você quer ficar com os mesmos problemas que você tem. Então, o que é que vai acontecer se você tiver uma vida mais fácil que você está querendo? Você não vai crescer. Você não vai crescer, porque esse vida fácil que você quer é uma vida sem problemas. E o que é uma vida sem problemas? É uma vida que tudo que está acontecendo é o que eu sei. É o que eu sei fazer. Está dentro da minha capacidade. Eu não estou sendo exigido para nada. Então, eu vou sentar em cima dessa minha condição atual e desejar que as coisas não mudem. Que nada mude. Que tudo que eu tenho apego, que eu acho que é bom, fique aqui comigo. E nada que eu rejeito apareça na minha vida. Vocês acham que isso é possível? É impossível, é um engano. E as pessoas procuram por esse engano. E aí vem aquela frase, né? Tempos fáceis produzem homens fracos produzem tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam tempos fáceis. Existe esse ditado. E ele tem um fundo de verdade. Porque esses homens que são fracos, entre aspas, são exatamente esses que não crescem diante dos problemas, não enfrentam problemas, eles ficam estagnados. Então, eles são fracos no sentido de que eles não crescem e eles não se preparam para problemas maiores. E os homens fortes desse ditado são os homens que foram testados, que tiveram que encontrar solução, tiveram que desenvolver habilidades para, digamos assim, resolver os novos problemas. E eu aqui, nessa parte do vídeo, eu já quero mudar o nome de problema para obstáculo. A partir de agora eu quero tratar dessa forma, porque você já entendeu que o problema ele está carregado está carregado de estigma, ele está carregado de um peso, ele está carregado de uma coisa que eu quero evitar. E não, eu não devo evitar esses ditos problemas. Vamos chamar de obstáculos a partir de agora. E eu quero agora entregar para você o pior hábito que você pode ter, a pior coisa que você pode fazer na sua vida diante dessa situação em que você tem que decidir entre novos problemas e os mesmos problemas. Esse hábito é reclamar. Reclamar. Quando você reclama, você perde a oportunidade de encontrar saídas para esse obstáculo que você está tendo. Pode ser qualquer obstáculo, um obstáculo emocional, um obstáculo real, um obstáculo financeiro, um obstáculo relacional,
qualquer tipo de obstáculo, um desafio. Se você reclamar, que é um hábito terrível, é um hábito que te mantém no mesmo local quando você reclama. Porque quando você reclama, você se apega às desculpas. Normalmente na reclamação está uma vitimização e você encontra uma desculpa. Porque o que é a reclamação? É exatamente você não aceitar esses novos obstáculos, agora vamos falar obstáculos que surgem na sua vida, como oportunidades de crescimento. É você encarar esses obstáculos que surgem na sua vida como problemas, como coisas intransponíveis, como coisas fixas, como coisas que você não tem a capacidade de superar, e pode até não ter no primeiro momento, mas você pode tranquilamente desenvolver a capacidade, a aptidão e a atitude para superar esse novo obstáculo. Então a reclamação nesse sentido, e a gente reclama internamente, a gente reclama dentro da nossa cabeça e às vezes a gente expressa. Eu não sei qual é o pior. Porque a mente também, ela não pode ser enganada. Você não pode cometer um auto-engano consciente. Ah, eu vou enganar a minha mente. Não. Você pode cometer um auto-engano inconsciente. Você realmente acha esse engano. Mas você não pode se auto-enganar de forma consciente, conscientemente. Não, para a mente o que importa é o que ela acha que é, mas ela realmente tem que achar que é. Então, esse hábito que você tem de reclamar, quando você reclama internamente, você reclama nos seus pensamentos, reclamar internamente é você reclamar nos seus pensamentos. É você alimentar emoções desagradáveis a partir dessa sensação do problema. Aí você começa a reclamar, você começa a criar uma narrativa, você não aceita. Então você começa a encontrar 1000 desculpas, 1000 culpados para essa mesma situação, para essa situação que exigiria de você o contrário. Exigiria de você a aceitação. Aceitar que você está diante de um obstáculo e que você vai ter que aprender alguma coisa nova. Aí a sua ação fica completamente diferente. Porque quando você não aceita, quando você rejeita, quando você reage, quando você já coloca o nome de problema na situação, como é que vai ser a sua ação? Vai ser totalmente comprometida. Vai ser uma ação de se revoltar, vai ser uma ação baseada no ego, que o seu ego foi ferido. Vai ser uma ação de quem está com medo de falhar, porque acha que não pode falhar. Quem tem essa mentalidade, que é a mentalidade fixa, de achar que um problema é intransponível, ele acha que não pode falhar, porque se ele falhar, as pessoas vão julgá-lo. Isso é natural, é normal, você pode se sentir assim também. Mas você tem que superar esse sentimento. E quando você reclama externamente, aí você verbaliza, é pior ainda, porque você começa a contaminar as outras pessoas também com essa sua atitude. E você sabe, tudo que vai e volta. Toda energia que você transmite, você pode transmitir diretamente com as palavras, é pior ainda, porque você vai estar contaminando o ambiente e mostrando para o mundo essa pessoa de mindset fixo, essa pessoa que não quer crescer. Então, reclamar é o pior hábito que você pode ter, tá? E quais são as ferramentas que você pode utilizar para, digamos assim, encarar esses obstáculos como oportunidades necessárias para a sua vida e também conviver com o fracasso, que faz parte do sucesso? Você tem que construir habilidades. Tá? E aqui eu vou entregar algumas habilidades para vocês. A primeira é a presença. Porque é na presença que você tem uma boa relação com a vida. Porque o que é estar presente? É você estar fixo na dimensão vertical da vida, no momento presente, onde as coisas acontecem. Onde tudo acontece, inclusive esse dito problema. Quando você está presente, ou seja, você não está viajando na sua mente para o futuro e para o passado buscando sensações semelhantes, experiências semelhantes que foram frustrantes, que te trouxeram uma sensação desagradável e com isso ficou marcado de forma negativa, ou viajando para o futuro, buscando normalmente o pior, o medo do desenrolar dessa situação, que seja pior ainda. Então essa ferramenta da presença, você se fixa no momento presente, você se fixa na dimensão vertical da vida, para de viajar no tempo, você fica completamente aberto ao momento presente e tudo que você pode fazer na vida, tudo, exatamente tudo, é agora. Você só pode fazer agora. Essas coisas que você fica dizendo que vai fazer no futuro,
ou fica avaliando o que você fez no passado, elas não existem. O que é que você está fazendo agora? Você está perdendo seu tempo, tendo uma má relação com a vida. É isso que a presença traz para nós como ferramenta. É uma ferramenta muito importante, a primeira que eu peço que você aplique na sua vida, para ter esse mindset de crescimento. A segunda ferramenta é interpretar esses obstáculos como oportunidades. Para isso você tem que virar uma chave na sua mente. Você tem que parar de reclamar, você tem que praticar a presença, e você tem que, ao perceber um obstáculo, vou chamar assim agora, ou seja, uma coisa que vai contra uma intenção sua, uma coisa que você acha que deveria acontecer e não aconteceu, uma coisa que você acha que não deveria ter acontecido, exatamente pelo condicionamento que você tem, as limitações que você tem, a capacidade que você tem. Por isso essas coisas se tornam problema. Por isso que alguns problemas, situações são problemas para algumas pessoas e para outras não são. Porque para outras, elas já aprenderam a superar isso com muita facilidade. Então você tem sempre que encarar esses obstáculos que você encontra na sua vida, a partir de hoje, a partir de agora, qualquer obstáculo, qualquer um, como oportunidades. Oportunidade de quê? Oportunidade de você se transformar. Porque o mundo, ele muda a partir da sua mudança. É você que muda. Então você percebe o mundo de outra forma. Então, você passando a interpretar os obstáculos como oportunidades, você dá um passo muito importante também em direção a desconstruir esse viés e ter uma mentalidade de crescimento e não desejar uma vida fácil, mas desejar ser melhor. A terceira ferramenta que eu entrego para vocês é ter autorresponsabilidade. Parece simples, né? O que é ter autorresponsabilidade? É se responsabilizar pela sua parte nas coisas que acontecem na sua vida, que é a maior parte. Você é responsável, você é o responsável por 95% das coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque você escolheu. O quê? A resposta que você daria a tudo que aconteceu na sua vida no passado. Tudo que aconteceu na sua vida, muito do que aconteceu na sua vida estava fora do seu controle, mas você também não escolheu de forma adequada a resposta que você daria. E, infelizmente, você colhe as consequências da mesma forma. Não tem como você agir de um jeito, plantar de um jeito e colher de outro. Pode haver uma pouca diferença, mas normalmente a gente colhe as consequências exatamente como a gente plantou. E a gente não sabe exatamente o desfecho das coisas porque tem muito de acaso. Já foram até realizados trabalhos sobre isso. A gente acredita que no acaso há uma participação em torno de 30% nas coisas que acontecem na nossa vida. O acaso participa em 30%. A disciplina, o seu esforço, mais 30%. Tá? Então, a gente deve focar nesse nosso esforço, nessa nossa capacidade. E para isso a gente tem que ter autorresponsabilidade, que é se responsabilizar pelo que aconteceu, tudo bem, mas o mais importante é o que está acontecendo agora. Qual é a escolha que você está fazendo agora? Qual é a responsabilidade que você tem sobre os acontecimentos? Qual é a escolha que você pode fazer agora? Isso é autorresponsabilidade. Eu quero que você traga isso para a sua vida. Então você vai utilizar essas 4 ferramentas, mas poderá haver armadilhas. E eu quero também te preparar para algumas delas. A primeira que eu quero falar é sobre as comparações. Você tem que parar de se comparar com as outras pessoas. Você pode modular as outras pessoas. Você pode olhar a vida de outras pessoas, se inspirar nelas, querer isso para você. Mas isso não é comparação. Comparação é quando você compara onde você está se diminuindo em relação a onde você gostaria de estar, outra pessoa. Isso aí não te ajuda, é uma das coisas é uma das armadilhas que poderá te atrapalhar, porque vai comprometer a tua ação também. Vai ficar desanimado, vai perder o entusiasmo e quem sabe até perder a disciplina que você precisa ter em direção ao seu propósito. Então, com quem é que você deve se comparar? Consigo mesmo. Você deve se comparar consigo mesmo e sempre está aprendendo algo novo, está melhor. Não só melhor na aptidão, mas na atitude também. A sua atitude tem que melhorar sempre.
que é como você vê o mundo, quem você é. Então, comparações, fique atento a essa questão das comparações. A segunda coisa é a segunda armadilha que você tem que ficar muito atento e que eu entreguei a ferramenta da autorresponsabilidade é a transferência de responsabilidade. Isso aí é uma armadilha terrível, que é você, diante da situação, do obstáculo, você culpabilizar o externo a você. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Não posso fazer nada. Porque é o governo, é o mundo, é o clima, é os outros, a reação dos outros, a ação dos outros. Coisas que você não tem controle. Né? Então você faz essa transferência de responsabilidade como se você não tivesse escolha. Você tem que ficar muito atento a isso. Tá? Por quê? Porque existe um segredo. A chave, o segredo, a chave, não é tornar a vida mais fácil. É tornar-se maior do que o que você enfrenta. Porque você sempre vai enfrentar alguma coisa. Pode ser coisas muito pequenas, e aí você ficar preso nelas. Como pode ser desafios cada vez maiores, que você vai crescer muito em direção ao seu máximo potencial na vida, que eu acho que é isso que você quer. É isso que eu quero para mim. É isso que eu busco. Porque saúde mental não é ausência de transtornos. Não é ausência de emoções desagradáveis. Não. Saúde mental é a presença de potência humana. É você exercer a sua potência. Porque nós humanos, nós temos uma potência intrínseca, inerente a quem nós somos, imensa, imensa. E isso é que é a verdadeira saúde mental, é a presença dessa potência humana. Se você aplicar essas ferramentas que eu entreguei aqui para você hoje, você vai ter um grande crescimento na vida. Deixando de querer uma vida mais fácil e desejando ser uma pessoa melhor. Porque o sucesso deixa pistas, tá, pessoal? E essa é uma das pistas mais importantes. Eu vou encerrando por aqui. Vocês façam perguntas aqui nos comentários, eu respondo com o maior prazer. Por favor, compartilhe, siga, se inscreva no meu canal. E não esqueça, todas as segundas-feiras um vídeo novo às 9 horas da manhã. Abraço!